Gálatas 6. Todos acharam aí? Gálatas 6. Show? Quem puder ficar de pé só um minutinho aí, tá? Só para lermos Gálatas 6, versículo 7 e 8. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Foca agora, ó. Porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Coloque a Bíblia sobre o teu coração e vamos falar com Deus. Amados, baixar um pouco. Amados, olha para cá, por favor. Tem muitos versículos que os pastores, os obreiros vão ler e explicam errado, Tem vários versículos que eles vão dar um entendimento errado. E esse é um desses que eles vão usar para dar o entendimento errado. Não sei se é por falta de leitura, de entendimento, mas é um versículo que tem ensinado muito errado os pastores ou obreiros. E a frase é: tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher, E vamos entender isso na vida de Jó. Lá em Jó primeiro, vai dizer que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então Jó era um homem reto, um homem que tinha uma boa moral com Deus e para o próximo. Então Jó era um homem bom, amém? Um homem correto. Um homem que fazia bondades. Se você ler Jó 29, 11 ao 17, você vai entender que Jó socorria as pessoas. Jó era um bom ajudador. Quando ele via alguém passando necessidades, ele ajudava. Um homem assim, que é bom, temente, se desvia do mal. Um homem que ajuda o próximo. Ele é um homem que planta coisas boas? Sim ou não? Sim, Então Jó é um homem que plantou coisas boas. Jó é um homem com bom caráter. Então Jó é um homem que plantou coisas boas. E o próprio Deus dá o testemunho de Jó, de que Jó era um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal, um homem ajudador. Então Jó plantou tantas coisas boas. Mas olha só o que já vai colher agora. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Jó plantou coisas boas. Jó tinha falhas? Sim, todos nós temos. Só que Jó é um homem que plantou muitas coisas boas, de um bom caráter, como eu já disse. Só que agora Jó vai perder todos os seus bens. Vai perder os seus gados, seus animais. Jó vai agora perder seus 10 filhos. Jó agora vai ficar doente, enfermo. E nós enxergamos aqui que Jó foi um homem que plantou coisas boas, mas está colhendo coisas ruins. Será que a Bíblia falhou então? Olha para mim aqui, eu não me lembro
de eu ter plantado tantas coisas ruins para estar recebendo hoje. Tem pessoas aqui dentro, ó, que são falhos, pecadores, mas vocês têm plantado coisas boas. E recebemos o que em troca? Traição. Recebemos o que? Ingratidão. Eu tenho a certeza que você que está aqui hoje já agiu plantando coisas boas na vida de alguém. E qual que foi a colheita que você recebeu? Ingratidão, é ou não é? Eu tenho a certeza que você já ajudou alguém, que você plantou coisas boas, e aquela mesma pessoa te pagou como? Com ingratidão. Sim ou não? Então isso, eu não lembro de ter plantado tantas coisas ruins, Paulinha, para receber. Será que a Bíblia falhou então? Olha os mártires, esses homens que morreram por sua fé, esses homens que não negaram a Cristo, plantaram o quê? O Evangelho. Plantaram o quê? A semente do Evangelho. Olha o que eu vou te falar. Se semear o Evangelho não for uma das melhores sementes, eu não sei qual é a melhor semente. Então esses homens, os mártires, plantaram coisas boas e colheram o quê? Cabeças arrancadas, fuzilados, foram queimados vivos. Mas calma aí, a Bíblia diz tudo que o homem plantar, ele vai colher. Vamos ler agora, para você entender o que quer dizer essa palavra. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Deixa marcado aí ainda, tá? Em Gálatas, deixa marcado aí. Vá lá agora em Lucas 16. Deixa marcado aí, vou voltar em Gálatas, tá bom? Vou voltar. Lucas 16. Todos acharam aí, né? Lucas 16. Vamos entender agora o que quer dizer, tudo que me plantar, ele vai colher. Se Jó plantou coisas boas e recebeu o quê? Enfermidade nessa vida. Jó recebeu a perca dos seus bens, dos seus filhos. Os mártires plantaram o Evangelho e colheram o quê? Cabeça arrancada, queimados vivos. Então o que quer dizer? Tudo que o homem plantar, ele certamente colherá. Lucas 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura, e linho finíssimo, e vivia todos os dias, regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas, à porta daquele. 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Diga amém. Olha para mim aqui. Jesus vai falar uma parábola de um homem muito rico e de um mendigo chamado Lázaro. Esse homem rico, ele viveu a sua vida aqui muito bem nessa terra. Repare que nenhum alimento ele deu para esse mendigo Lázaro. Este homem viveu a sua vida aqui para ele mesmo, o rico, tá bom? Viveu a sua vida para si próprio. Viveu a sua vida não para Deus,
viveu a vida para ele mesmo. Ele tinha a sua finança, a sua riqueza. Isso para ele era importante. E a Bíblia diz sobre um homem chamado Lázaro, um mendigo, que estava cheio de doenças, de chagas, feridas no corpo. E esse mendigo queria só comer um pouco das migalhas, daquilo que sobrava do rico, mas nem isso tinha para ele comer. E aconteceu que os dois morreram. E a Bíblia diz que, no versículo 22, que o mendigo morreu. Olha só agora. Esse mendigo, pelo que eu leio, era um homem bom, de bom coração, um homem que temia Deus, porque ninguém vai subir ao céu que não teme a Deus, correto? Ninguém vai subir aos céus se o homem não temer a Deus, não respeitar a Deus, não buscar a Deus. Então este homem, ele vai morrer, o mendigo. Só que quando ele morre, ele plantou coisas boas aqui, mas nessa vida só colheu coisas ruins. E agora chegou a hora de, certamente o que ele plantou, ele vai colher. Ele vai morrer. E após a sua morte, a Bíblia diz que ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão, quer dizer, para um lugar de descanso eterno. Repare que este homem, a Bíblia está dizendo aqui, que aquilo que nós plantarmos, vamos colher, não é aqui, é na eternidade. Você entendeu ou não? Este homem aqui, por ser um cristão, esse mendigo, ele sofreu aqui nessa vida. Ele plantou coisas boas, mas era um mendigo. Sofria, não havia nem comida para ele. Mas tudo que eu me plantar, certamente ele colherá. Mas quer dizer sobre as coisas eternas, sobre a eternidade. Você pode ser uma pessoa boa, fazer boas ações, ser um cristão mais sincero que tem na Bíblia aqui nessa vida. Mas escuta uma coisa, nessa vida, não espere a recompensa por ser uma pessoa ajudadora. Não espere recompensa por ser pessoas que socorrem outras pessoas. Porque, escuta, a lei do homem é falha. Você vai plantar coisas boas aqui, e nem certo você colherá coisas boas. Por que eu falo isso? As pessoas que mais colhem coisas ruins nessa terra são as pessoas boas de coração, que têm boas ações, pessoas que temem a Deus e querem ajudar o próximo. Esses são os que mais sofrem ingratidão. Vou repetir, vou falar de novo. Você é uma pessoa pecadora, sim. Você é falho e eu também sou, sim. Mas não me lembro de ter plantado tanta coisa ruim, para ter colhido tanta coisa ruim. Mas é porque a Bíblia não diz sobre colher coisas nessa vida. Tudo que eu plantar aqui com Deus, tudo que eu semear aqui com Deus, com aquele que é o justo juiz, eu irei colher. Este mendigo agora, ele vai receber tudo aquilo que ele plantou nessa vida. Na onde? Na eternidade, na glória eterna. Então, aqui está tratando sobre as coisas eternas. Quem entendeu até aqui? O rico, ele semeou o quê? Uma vida sem Deus. Ele plantou uma vida sem Deus. Talvez é o teu caso. Agora é a hora da colheita. A Bíblia diz que ele foi para o Hades e ele estava em tormentos. Ele plantou uma vida sem Deus? Sim. Agora vai colher essa vida sem Deus com um justo juiz. Olha o que eu vou te falar, amados. Eu já vi isso na internet, eu fico doido quando eu vejo isso.
Um dia um cara matou uma mulher. Ele fugiu do flagrante. Depois ele se apresentou. Sabe o que fizeram com ele? Liberaram ele. Pela porta da frente. Ele confessou e liberaram ele. Sabe o que quer dizer isso? Ele plantou nessa vida coisa ruim e não colheu. Porque a justiça humana do homem é falha. Mas a de Deus não. Por isso que fala, tudo que o homem plantar nessa vida, certamente, Paulinha, é certamente, porque Deus nada escapa dos seus olhos. Essa pessoa vai colher. Mas não espere colher nessa vida. O próprio Jesus foi uma prova disso. Fez curas, ajudou pessoas, levantou mortos. E o que ele recebeu da sua plantação? Morte, escanário, zombaria. Então aqui este homem, ele vai plantar o rico, uma vida sem Deus. Só que a morte chegou. Olha para mim aqui, amados. Se você pensasse mais na sua morte, você iria viver sua vida melhor com Deus, sabia? Você vive como se nunca fosse morrer. Você vive sem pensar na morte. Não é que eu sou pessimista não, tá? Mas eu penso na minha morte quase todo dia. Isso faz eu olhar meus olhos para o alto e entender. Então este homem agora plantou a sua vida, diaconisa, sem Deus. O problema dele não era que ele era rico. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E este homem agora, ele plantou uma vida sem Deus e certamente colherá. Ele vai colher. A Bíblia diz que agora ele está em tormentos. E é um tormento eterno. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10, 20, 30, 100, não é eterno. Enquanto o mendigo, ele semeou a sua vida com Deus, e ele vai morrer também. Só que agora ele vai colher aquilo que ele plantou com Deus. Chegou a hora da grande colheita. Ele semeou coisas boas, ele semeou uma vida com Deus, por mais que não recebeu nessa vida, mas recebeu na eternidade com Deus. Aqui está mais prova viva do que quer dizer: tudo que me plantar ele vai colher. O mendigo plantou uma vida com Deus, morreu, agora é a hora da colheita. Aquilo que ele plantou ele vai colher. O mendigo plantou isso, o rico plantou uma vida sem Deus, sem se preocupar com Deus, sabe? E agora também chegou a colheita. Ele vai colher o que ele plantou, uma vida sem Deus. Volta lá em Gálatas, que eu te pedi para você voltar, para você marcar. Gálatas 6, 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida. A vida? Então aqui primeiro está tratando sobre as coisas eternas. Quem plantar no Espírito, plantar coisas boas, ser um cristão, honroso, uma cristã, vai colher o quê? A vida eterna, as coisas eternas. Agora olha só. Não vou abrir não para ser rápido. Asaf, lá no Salmos 73. Não precisa abrir não, tá? Asaf, ele vai começar a olhar para fora da igreja, assim, o jeito de falar, vai ver o ímpio prosperando e ele não. O ímpio
zombando de Deus e nada acontece. Quer dizer, os ímpios, eles desobedecem a Deus, eles plantam desobediência a Deus, e Asaf olhava para aquilo e parecia que nada acontecia com os ímpios. Quer dizer, eles plantavam com Deus desobediência. Olha só, quantas piadas tem com o nome de Jesus. Quantas pessoas que brincam com o nome de Jesus. Aquele cara mesmo, porta dos fundos, aquele nojento, ele brinca, ele zomba com a Bíblia e com as coisas de Deus. E repare, ele está prosperando, tudo está dando certo, mas calma, a colheita um dia chegará. E Asaf vai começar a olhar os ímpios crescendo. Os ímpios zombam de Deus, os ímpios desobedecem a Deus, mas estão prosperando. Tem ricos, pessoas ricas que estão ricos e vivem zombando de Deus. Quer dizer, eles plantaram desobediência e zombaria com o Deus eterno, mas nada vai acontecer com eles nessa terra, nessa vida. Eles morreram prósperos, eles morreram aparentemente bem, só que esqueceram que agora chegou o tempo da colheita. Eles vão colher aquilo que eles plantaram contra Deus. Então Asaf vai começar a olhar aquilo, vai ficar triste. Asaf vai dizer assim, ó, quase que eu caí na fé, quase os meus pés escorregaram, viu, meu Antônio? Quase que eu me desviei, porque eu olhei para os ímpios. Ele vai dizer, eu olhei para os ímpios zombam de Deus, brincam, desobedecem, estão fortes, robustos, parece que nada acontece contra eles. Olha para a vida deles, parece que está tudo bem. Só que tudo que o homem plantar com Deus aqui e contra Deus, certamente ele irá colher. E Asaf está entristecido, viu, Priscila? Só que a Bíblia diz assim, lá em Salmo 7,3: até então que eu entrei no templo do Senhor, aí eu vi o fim deles. Repara que Asaf vai olhar para os ímpios prosperando, zombando de Deus e prosperando, brincando com Deus, vivendo sem Deus, sem se importar com as leis de Deus. Ele vai olhar aquilo e vai ficar triste, porque ele tem se consagrado a Deus e a vida dele está cada dia para baixo, enquanto os ímpios estão prosperando, crescendo nessa vida. Quer dizer, a colheita deles não chegaram aqui. Só que Asaf vai entrar no templo de Deus e ali vai enxergar algo tremendo, o fim deles. Ele enxergou o quê? Estão zombando de Deus, estão prosperando, tudo aparentemente dá certo para eles. Os ímpios são aqueles que não servem a Deus. Os ímpios são aqueles que zombam de Deus, aqueles que vivem como se Deus não existisse. Só que Asaf, quando entrou no templo, ele vai enxergar o fim deles. Quer dizer o fim? No fim, eles receberão a colheita daquilo que eles plantaram. Então escuta, meu irmão, escuta, você que está aqui hoje, tem plantado coisas boas, obediência a Deus, tem vindo aos cultos, buscado a Deus, servido a Deus, ajudado ao próximo, falar, pastor, eu tenho feito tudo isso, e cada dia a minha vida tem piorado aqui nessa terra. Não se preocupe com isso, pois na eternidade, a sua recompensa já está preparada. Lá na eternidade, aquilo que você plantou aqui com Deus, já está certo para você colher na eternidade. Não se preocupe com aqui na terra, não se preocupe. Os melhores cristãos que há aqui são os que mais vão sofrer, mas calma, calma, no final, como este mendigo, nós seremos levados, após nossa morte,
para um lugar de descanso eterno, enquanto os outros serão levados para um lugar de eterno tormento. Então Asaf só entendeu isso quando viu o fim deles. O que quer dizer o fim? Agora é hora de acertar a conta com Deus, né? Não é assim no mercado? Você está no mercado comprando um monte de coisa. É maravilhoso comprar, né? Na hora de pagar. Na hora de pagar a conta. Comprar é maravilhoso, né? Passa o cartão aí em 10 vezes, aí passa, uma hora a conta chega. É ou não é? É tão bom comprar, né, mulheres? Hein, mulheres? É bom ou não? Mas na hora de pagar, né, a conta chega. O que eu quero dizer com isso? Ímpios podem zombar de Deus, podem brincar com Deus à vontade. Talvez vocês zombem de Deus, brinquem com Ele, e nessa terra você continua respirando bem, a sua vida continua crescendo, está tudo certo com você. Só que no fim da sua vida, no final das contas, você vai ter que prestar contas a Deus, e Ele é o justo juiz. Com Ele não é como essa justiça da terra, falha. Não, Ele é justo. Então continue assim vivendo, plantando uma vida sem Deus. Porque certamente que você plantar, você vai colher. Quem entendeu até aqui? Então Asaf só entendeu isso quando ele chegou ao fim dos ímpios. O que é o fim? A hora de prestar contas a Deus. Talvez você olhe para o ímpio que está crescendo, né? Tudo dá certo para ele e para você não. Mas é triste a final deles. Então Asaf, ele entendeu isso. Esses homens plantaram uma vida sem Deus. E no fim, eles vão colher tudo aquilo que plantaram. Enquanto nós iremos ouvir isso do Senhor, abre Mateus 25. Mateus 25. Enquanto você que está plantando coisas boas, né, tem sofrido por amar a Cristo, por servir a Cristo. Amados, eu vou dizer uma coisa verdadeira para você. E é para poucos ouvir isso, é para poucos. Eu sofro tanto como cristão, você não sai a noção disso. No mundo espiritual, tanta luta. Eu tenho tentado plantar tantas coisas boas, tio. Eu planto não para ser salvo, tá? Eu sou salvo, por isso eu planto. Entendeu? Estou plantando para fazer coisas boas para ser salvo, não. Eu sou salvo, por isso eu tenho coisas boas para plantar. Nós plantamos coisas boas, mas a colheita aqui nessa vida é cada dia parece que pior. Quanto mais eu amo a Deus, quanto mais eu temo a Deus, quanto mais eu obedeço a Deus, o plantio aqui nessa vida é pior. Mas o que é o sofrimento nessa vida perto disso? O que iremos ouvir do Senhor. Mateus 25, verso 34, versículo 34. Ó o que iremos ouvir aqui, Vamos ler o 31 primeiro. 31, vai, vamos ler todo. 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei, quem que é o rei? Jesus, aos que tiverem à sua direita. Quem vai estar à direita?
Quem? Está aí? Não, está aí. As ovelhas. Então dirá o Rei Jesus às ovelhas que estiverem à sua direita: vinde, esse é o final de tudo, vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vamos aplaudir o Senhor. A minha colheita está aqui. E ouvir o Senhor falar: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que está preparado. Possui por herança o reino, desde a fundação do mundo. Então escute. Aqui é a nossa colheita. Você que tem plantado coisas boas, sabe? Você que tem plantado obediência ao Senhor, lutado contra a sua carne, lutado contra as suas vontades, chorado porque pecou, porque errou, mas quer servir a Deus sinceramente. Iremos ouvir isso do Senhor: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem poderá enganar o Senhor? Ninguém. Então aqui chegou a hora da colheita. Repare, olha para mim aqui, por favor. Tem pessoas que vão roubar, matar, não é? Nem todos eles recebem o que plantaram. Alguns amigos meus, colegas, que eu já vi no crime, eles entraram, se deram mal, foram mortos. Tem um amigo meu que morreu muito tempo atrás. Ele foi entrar no crime e ele morreu, tomou tiro. Mas repare que nem todos são assim. Bandidos também envelhecem. Tem bandidos de cabelo branco também. E aparentemente parece que deram certo para ele, né? Parece que o que eles plantaram de ruim aqui, eles não colheram nessa terra. Mas tudo bem. Vão colher diante do juiz Deus, nosso Jesus Cristo. Então, para terminar devido ao tempo, abre Romanos, eu vou terminar já agora. Já deu tempo já, Romanos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Eu não estou dizendo, tá, também, que se eu plantar a bondade, que eu não posso colher aqui, entendeu ou não? Estou dizendo que a nossa colheita está lá em cima. Por isso a Bíblia fala assim: olha para o alto, olha para o céu. É porque lá está a nossa herança, lá está a nossa colheita eterna, não é aqui não. Então eu sei, eu posso ser uma pessoa bondosa e receber aqui também. Mas não é o certo é ler na eternidade. Aqui não. Então, Romanos 2. Romanos 2. Versículo 6 a 8. Olha essa palavra aqui, ó. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. 7. A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, plantar coisas boas, procurar glória e honra e incorrupção. 8. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Diga amém. Ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. O mal das pessoas é querer viver a vida sem Deus aqui e quer ir para o céu fazer o quê?
O erro da pessoa é viver aqui para si mesmo, viver para ele mesmo, e depois falar, eu quero ir para o céu, fazer o que lá? A conta não bate, não fecha, não tem como você querer viver sua vida para você aqui e querer ir para o céu, para a eternidade. Não, tudo, o que ele fala aqui, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Quer dizer, tudo que você plantou, você vai colher. Como eu disse, daquele homem que matou a mulher, ele matou a mulher, ele plantou isso e não colheu, está livre até hoje. Tem um rapaz que matou um cara aqui em Guarulhos, você lembra? Acho que era um carrão bonito lá, bateu no carro do cara lá e o cara morreu aqui de Guarulhos, foi enterrado aqui em Bom Sucesso, aqui, passou na televisão. O cara parece que nem foi preso, não sei agora como está, mas foi preso, mas foi uma luta para prender esse cara. É simples, ele matou. Cadê a justiça humana? Tá bom, mesmo que a justiça humana fale, a de Deus não. A justiça de Deus é correta. Então faça o bem. E fazer o bem, meu amado, primeiramente é servir a Deus. Fazer o bem sem servir a Deus é apenas fazer o bem. O maior bem que se faz para você é servir a Deus. E certamente, tudo que eu plantar aqui, como esse mendigo, eu vou colher na eternidade. O mendigo morreu, e na mesma hora, olha este o que ele plantou. Na mesma hora ele foi levado para o seio de Abraão, para um descanso eterno. Enquanto o rico não. Foi para o tormento eterno. Agora é hora da colheita. Então, não espere recompensa aqui, tá? Não espere colher as coisas aqui. Lógico, eu posso agir com bondade, receber também bondade. Porque se fosse para essa colheita fosse aqui nessa terra, eu não receberia ingratidão daquele que eu fui bondoso com ele, entendeu não? Entendeu não? Se eu fui bondoso com alguém, se essa lei é para essa terra, se eu fui bondoso com alguém, essa pessoa teria que ser bondoso comigo também. Sim ou não? Porque eu plantei bondade com ele, então certo é receber o quê? Bondade também. Só que eu plantei com ele bondade e recebi o quê? Ingratidão. Então isso mostra que a colheita não é aqui, é lá em cima. Fique em paz, tá? Mesmo no sofrimento, continua aí. A sua colheita está lá em cima. E a colheita é que o Senhor preparou um lugar para você já. Como diz a Bíblia. Se esse tabernáculo, tá vendo aqui, aqui é um tabernáculo de Deus. Olha para você. Você é um tabernáculo de Deus. O que quer dizer isso? Um lugar que Deus habita. Eu sou. A Bíblia diz que quando esse tabernáculo se desfizer, que vai se desfazer um dia, eu vou morrer. Quando ele se desfazer, não se preocupe. Há um tabernáculo maior lá no céu te esperando, na eternidade. Então isso mostra o quê? Há algo lá em cima, esperando você, esperando eu. E Paulo diz assim: é melhor partir e estar com o Senhor. Porque Paulo sabia que o Senhor tinha uma grande colheita para ele nas alturas. Amém. Vamos aplaudir o Senhor e glória a Deus.